Olá, olá, nono ano, e aí, tudo bem? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e hoje nós vamos então dar continuidade à nossa aula sobre concordância nominal, certo? Bom, na última aula nós estávamos conversando sobre a questão 4 aqui, né? A que nós deveríamos marcar como correta. Eu falei sobre então uma situação de concordância de lesa com o cristianismo, certo? Tá correto? Só uma situaçãozinha importante, né? Para reforçar que é a regra geral, gente, facílimo, não é? Nós temos aqui, então foi um crime de lesa cristianismo, eu falei que concorda com o cristianismo, é isso mesmo, tá? Não concorda com o crime, beleza? Então, tá incorreto, por quê? Porque lesa cristianismo, não há concordância de gênero aqui, tá? Aqui está no gênero feminino e aqui gênero masculino. Bom, nós temos até aqui no caso, explicação, né? Exemplos que podem fazer com que você entenda melhor esta regra. Foi um crime de lesa pátria. Pátria, feminino, singular. Lesa, feminino, singular. Concordância nominal. Beleza? A concordância em gênero e número. Agora, foi um crime de lesopatriotismo. Patriotismo, masculino, singular. Leso, singular, masculino. Ou seja, houve aí a concordância, né? Você pode se confundir achando que a concordância tem que ser com o adjetivo, com o substantivo que vem, né, antes então desta formação aqui, tá? Então beleza, vamos dar continuidade na questão 5. Temos aqui, na verdade, questão 4, né? Vamos lá. Está correta quanto à concordância nominal a frase: levou camisa, calça e bermuda velhos. Beleza, então nós temos aqui um caso em que temos um adjetivo posposto a 3 substantivos. Qual é a regra? Ou concorda com o mais próximo, ou concorda com os 3. Certo? Se todos estiverem no feminino, o adjetivo também deve estar, né, deve ficar no feminino plural. Se, porventura, houver a concordância, por exemplo, com 3 adjetivos, 4 que for, mas um estiver no gênero masculino e os outros no feminino, vai para a concordância no masculino plural. Se todos forem masculinos, masculino plural também. Vamos ver. A camisa, gênero feminino. A calça, gênero feminino. A bermuda, gênero feminino. E aqui está no gênero masculino. Está incorreto, tá? Então tinha que ser: levou camisa, calça e bermuda velhas. Ou levou camisa, calça e bermuda velha. Concordando só com o mais próximo aqui. Beleza? Então, nós queremos a correta, não é a A. As crianças mesmo consertariam tudo. A questão aqui é o mesmo. O mesmo está concordando com crianças ou com consertariam? E aí? Olha, as crianças mesmas consertariam tudo seria o correto. Porque elas próprias fariam isto. Observaram como é que é mesmas? Porque quando você usa o próprio, né, você não vai falar assim: as crianças próprio consertariam tudo. Horrível. Então, está incorreto. Seria: as crianças mesmas consertariam tudo. Está concordando com crianças. É um substantivo, então tem que concordar em gênero e número, tá? Beleza? Se estivesse, então, modificando o verbo, eu nem poderia dizer que está concordando. Porque quem modifica o verbo não concorda, só modifica, que é o advérbio, tá? Aí seria mesmo, mas dependendo da posição da palavra aqui mesmo, você pode usar como advérbio. Vamos ver, olha só. As crianças consertariam mesmo tudo. Você está então dando ênfase à ação que elas praticariam, tá? E não a que elas iriam fazer, né? Ou praticar tal ação por elas mesmas, tá? Então, muda totalmente a ideia, né, aqui. Agora, se trabalhava esperançoso o rapaz e a moça. Nós temos um adjetivo antes de 2 substantivos. Então, a regra é a seguinte: concorda com o mais próximo. Vamos ver? Esperançoso é o adjetivo e rapaz é o substantivo que está mais próximo do adjetivo. O adjetivo está no masculino singular e o substantivo também no masculino singular. É só observar o artigo. Então, está correto, é a que nós queríamos, está aqui. Beleza. Aí temos: preocupadas, a mãe, a filha e o filho resolveram sair.
temos um adjetivo e que está anteposto a 3 substantivos. Um está no masculino, então concorda? Não, não tem nada a ver isso. Concorda com o mais próximo. Mãe, feminino, singular. Aqui está feminino, plural. Tinha que ser preocupada. A mãe, a filha e o filho resolveram sair. Beleza? Então vamos para 5. Cometeu-se erro no emprego do anexo em. Vamos lá então. Temos aqui. Anexas seguirão as fotocópias. Olha, cuidado com as inversões de, então, termos da oração. Cuidado também com a concordância. Será que o anexo está concordando com algum substantivo? Será que há alguma situação de invariação, usando-se a palavra anexo? Há situações de invariação. Vamos ver? Por exemplo, quando está em anexo, esta expressão sempre vai ser invariável. Então, já está correto. Precisamos nem analisar. Mas vamos analisar. Vamos lá. Tem aqui o sujeito eu. Ele é desinicial, né? Não está escrito aqui. É um sujeito que a gente tem de dizer que ele é determinado, só não está escrito. Tá? Você determina eu estou mandando. Nós temos uma locução verbal. O verbo auxiliar é responsável pela conjugação verbal e o verbo principal pela transitividade da locução. Então, mandando, o que é um verbo transitivo direto, pede um complemento nominal. Desculpe, um complemento verbal. Qual o complemento verbal? 2 documentos, né? Ah, beleza, então. Eu estou mandando o que? 2 documentos em anexo. É invariável, em anexo. Agora, olha, nós queremos o erro. Tá? Anexas seguirão as fotocópias. Nós temos aqui o sujeito, tá? Nós temos aqui, então, o verbo e o predicativo do sujeito, tá? As fotocópias. Então, a característica para as fotocópias. Adjetivo. O adjetivo concorda em gênero e número com o seu substantivo, com o substantivo a que se refere. Então, fotocópias, feminino plural, anexas, feminino plural. Está correto. Vamos para C. Em anexos, a certidão e o requerimento. Desculpe, estão em anexos. A certidão e o requerimento. Temos aqui o sujeito. A certidão e o requerimento estão em anexo. Estão anexos, desculpe. Então, nós temos aqui um caso, novamente, de sujeito que não está na ordem direta, ou seja, na ordem, então, sujeito, verbo e complemento. Mas nós poderemos observar aqui, ou podemos observar que o sujeito, tá, possui um substantivo feminino, a certidão, e um masculino. Então, tem de estar no masculino plural, é a regra. E está no masculino plural, anexos. Está correto? Ah, então achamos o erro, a D. Vamos marcar? Precisa explicar? Logicamente que sim, né? Não, vamos lá. Anexo, enviamos uma foto. De novo, sujeito, verbo e complemento. Totalmente invertida esta frase, tá? Se é uma foto, o sujeito tem que ser anexa. Feminino, singular e masculino, singular. Não há concordância aqui. Beleza? Então está incorreto. Então vamos para a 6. Vamos lá. A erro. Queremos o erro de concordância nominal na seguinte frase: vós próprios poderei conferir. Então, olha só, nós temos aqui a palavra próprios. Vós mesmos podereis conferir. Está correto, né? Eu substituí aqui por, então, próprio, né? Mesmo. As crianças próprias consertariam tudo. E aqui, por mesmo. E então houve a concordância, não é? Então, eu próprio, tu próprio, ele próprio, ela própria, nós próprios, vós próprios, eles próprios e elas próprias. Então, aqui está correto. B. Desenvolvia atividades o mais interessantes possíveis. Eita nós, e aí? Difícil? Tá, olha só. A questão aqui é o seguinte. Nós temos aqui um caso em que existe uma expressão que vai dar
vamos dizer assim, vai fazer com que haja uma expansão do superlativo aqui, tá? Este o vem antes do advérbio e possíveis concorda com o. Então já está incorreto. Nós queremos o erro. Então está aqui o erro, né? Achamos. Como assim este o concorda com possíveis? Sim, ocorre isso mesmo. E o adjetivo concorda com o substantivo aqui. Tá? Então tinha de ser: desenvolver atividades o mais interessantes possível. Tá? Ou poderia ser: desenvolver atividades, as atividades, então, as mais interessantes possíveis. Ou, no caso, vamos ver aqui a regra, poderia, com outro tipo de substantivo, ter outras concordâncias, tá? Ali somente aquelas duas, tá? Porque aqui atividades as mais interessantes possíveis, tá? Agora, eu escolhi deixar invariável. Então, desenvolvia as atividades o mais interessantes possíveis. Vamos, então, observar aqui uma concordância com adjetivos que vão concordar em gênero também. Aqui, interessantes não concordam em gênero. Olha aqui esta regra. Temos aqui: conto o, então é invariável aqui possível. Conto o mais triste possível. Triste está concordando com conto. Contos o mais tristes possível, porque possível concorda com o. Contos os, olha só, agora eu resolvi concordar, mais tristes possíveis, certo? Então nós temos aqui, né, a escolha para concordar ou não. Se não concordou, colocou o, então aqui também vai ficar invariável, tá? Agora, histórias a mais triste possíveis. Aliás, desculpe, impossível, porque é a aqui, tá? Ele está no singular e aqui não há, no caso, uma concordância de gênero. Agora, história o mais tristes possível, porque tristes concorda com história. Agora, histórias as mais tristes possíveis, tá? Então nós temos aqui o as concordando com histórias, e possíveis concordando com as, e tristes concordando com as. Agora, história, o quanto sempre vai deixar a expressão invariável. História quanto possível triste, ou histórias quanto possíveis tristes. Tá? Desculpe, quanto possível tristes. O triste sempre concordando com o substantivo. Agora, possível concordando com quanto, tá? Ou possível concordando com o que vier antes do advérbio, tá? Ou seja, o a, ou as, ou o, ou os, tá bom? Se ficar invariável, como por exemplo, histórias o mais tristes possível, sem concordar. Entenderam? Beleza, vamos dar continuidade então. Essa questão é muito difícil, tá? Um nível assim muito difícil. Vamos ver por quê. Porque esta C é mais difícil ainda. Esta é difícil. Beleza? Temos aqui anexo ao requerimento a documentação solicitada. Eu vou falar um monte de coisa errada aqui agora. Vamos lá? Então, será que a documentação solicitada é o sujeito? A documentação solicitada anexa ao requerimento. Aí estaria errada. E aí nós teríamos dois gabaritos errados aqui. Mas não é isso. Tá? Então, vamos dizer que há um sujeito aqui. Isso foi anexo ao requerimento. Então, isso aqui, a documentação foi anexo. Na verdade, tem um sujeito, a documentação foi anexo ao requerimento. Aí estaria incorreto. A documentação foi anexa. Aí seria no caso, predicativo do sujeito. Tá? Então, a documentação foi anexa ou anexada à forma verbal no particípio, que concorda com o sujeito, né? E nós teremos aqui também, na verdade, uma função, né, de objeto indireto. Agora, o problema é que nada disso que eu falei está correto. Sabe por quê? Porque as pessoas pensam neste anexo aqui como um adjetivo, mas é um verbo, tá? Olha só que coisa doida. Então, se é um verbo, então, anexo ao requerimento, tá? A documentação solicitada. Como assim? Então, nós temos aí anexo, né? Se você pensar como adjetivo, você vai ter um sério problema.
Por quê? Porque ele é um verbo, tá? Então, se é um verbo, né, no caso aí, nós teremos o que aí? Uma incompreensão bastante, então, exacerbada. Por quê? Pelo seguinte, olha só, nós temos aí eu, né, no caso, eu, tá aqui. Vamos fazer o seguinte, vou mostrar para vocês o que ocorre. Anexar é o verbo. Eu anexo. Ah, tá aí o problema. Tu anexas, ele anexa, nós anexamos, os anexais, eles anexam. Então, eu anexo. Sujeito desinencial. Eu anexo a documentação solicitada ao requerimento. Eu anexo uma coisa a outra. Verbo bitransitivo. Olha só que alternativa difícil, né? E coloca difícil nisso. Dá para fazer com que seu cérebro, assim, entre em tilt, né? Vamos colocar essa expressão aí. D. Ele já estava quitte e tinha bastantes possibilidades. Olha, nós temos aqui mais concordâncias e duas ainda. Ele já estava quitte. Nós temos aqui então um predicativo do sujeito, concorda com o sujeito. Muitas pessoas acham, né? Muitas pessoas acham que então a palavra quitte, né, só existe no plural. Está errado? Ela concorda. Eu estou quitte, está correto. Concorda com a palavra, desculpe, ele aqui no caso, né? Ele estava quitte, corretíssimo. E tinha bastantes. Bastantes é um advérbio ou um adjetivo. Concordo com o quê? Com possibilidades. Possibilidades é um substantivo? É. Então tem de concordar em gênero e número. Não há concordância de gênero, mas há concordância de número. Possibilidades. Bastantes. As possibilidades tem gênero? Tem, mas é bastantes que não tem gênero. Tá? Ou é bastante ou é bastantes. Como aqui o substantivo possibilidades está no plural, então eu já estava, aliás, ele, né, já estava quitte e tinha bastantes possibilidades. Beleza? Então, vamos a 7. Temos aqui. Assinale o erro de concordância nominal. Beleza? Bom, nós temos então, maçã é ótimo para isso. Ué, será que está correto isso aí? Meio estranho, não? Olha só, apesar de estranho, está correto, porque você só vai concordar o adjetivo aqui, que funciona como predicativo do sujeito, se houver o artigo. A maçã, tá? Então, a maçã é ótima para isso, mas não existe o artigo, então está correto. É necessário atenção. Novamente, se houvesse o artigo, a atenção, aí estaria incorreto. Seria a atenção é necessária ou é necessária a atenção. Nós temos só a inversão do sujeito aqui. Mas o sujeito não está acompanhado do artigo. Então, o predicativo do sujeito tem que ficar invariável aqui. Tá? Beleza. Não será permitida interferência de ninguém. Então, vamos ver se está correto. Interferência não tem um artigo. E permitida só haveria no caso, concordância se houvesse o artigo aqui. Tá? Eita, nós. Não será permitida a interferência, porque a interferência é o sujeito. A interferência não será permitida, mas não tem este a. Quando não há o artigo, você deixa invariável, tá? Uma função adverbial, na verdade, né? Eu falo adjetivo, mas função adverbial. Não será permitido interferência de ninguém, seria o correto. Queremos o erro, tá aqui o erro. Certo? Então vocês entenderam quando há estas então formações. Vamos lá, olha só, eu vou achar aqui. Desta vez eu acho, quer ver? Tá aqui. Estas então expressões é proibido, é necessário, é bom, é preciso, é permitido, se porventura as palavras nas quais elas se remetem estiverem com o artigo, ó, não vier precedido de artigo, função adverbial, invariável. É proibido entrada de crianças. Se houver o artigo, aí você vai então concordar.
tá? Olha só, é proibida a entrada. Aí temos aqui, em certos momentos é necessário, atenção, se houver o artigo, em certos momentos é necessária, atenção, educação é necessária, tá? No verão, melancia é bom, mas se houver então o artigo, no verão, melancia é boa, tá? E vamos ver aqui a D, música é sempre bom, tá correto? Se fosse a música, aí teria que ser é sempre boa, beleza? Então, nós vamos ficar por aqui hoje. Na próxima aula a gente vai dar continuidade aqui da 8 em diante, beleza? Então, gente, tchau, tchau, até a próxima aula.